A paz de Deus, irmãos. Irmãos, nunca pensei que um dia eu me veria de joelhos aos pés de uma criança, ouvindo em língua azul que só Deus sabia da minha história. Foi assim que o Senhor virou meu destino. Deus me cercou até que eu dobrasse os joelhos diante de uma criança e entendesse o que o céu queria de mim. Fique até o final, porque hoje vamos orar e apresentar as suas causas na oração. Se você crê em milagre e no Deus do impossível, não perca este testemunho e a oração por família, saúde, portas de emprego e causas que os médicos e os homens não resolvem. Comente da onde nos ouve, deixe seu pedido de oração, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir Deus falar com nome e endereço. Nasci pequeno, prematuro, com o corpo lutando para aprender a viver. A medicina dizia que meus rins não responderiam, e o pâncreas parecia silenciar, como se o relógio do meu corpo tivesse parado antes da hora. Minha mãe, mulher simples e movida por um temor bonito, ergueu um voto diante do céu: Senhor, se o Senhor dar vida e funcionamento a esses rins, eu entrego este menino para ser servo do Senhor nesta terra. Se não dá, é teu do mesmo jeito. Cresci ouvindo que um voto de mãe não se joga fora, e enquanto os médicos coçavam a cabeça, o Senhor começou a escrever no meu sangue uma linha de misericórdia. Um dia, quando ninguém esperava, os exames mudaram. Eu lembro do cheiro do álcool no algodão, da luz fria da sala, da caneta batendo no prontuário, e da frase que minha mãe repetiu até dormir: a promessa se cumpriu. A medicina ficou sem resposta, e meu coração aprendeu cedo que há perguntas que só Deus sustenta. Aí eu 8 anos, fui levado para um seminário numa cidade distante, Blumenau, Santa Catarina. Eu era mais miúdo do que os outros meninos, mas carregava comigo duas coisas: o barulho do trem que passava perto de casa e as palavras de minha mãe, discretas, mas firmes, lembrando que o Senhor preparou aquele caminho. O seminário tinha cheiro de cera no chão e livros antigos. A rotina era marcada por silêncio e páginas virando. Aos 18 anos fui consagrado. Disseram que eu era um dos mais novos a assumir tal responsabilidade. Com zelo, entrei por portas que me ensinaram disciplina e tradição. A vida virou uma fila de compromissos, vestes, cerimônias, e eu acreditava que obedecer à agenda era o mesmo que obedecer a Deus. Fui enviado, desviado de mim mesmo, e das ruas onde aprendi a correr descalço, para cidades onde os sinos falavam a língua do tempo, e as paredes ecoavam passos contidos. Mas de repente, no meio de tudo que eu chamava de certeza, uma voz começou a me visitar. Era uma voz que só eu escutava. Às vezes no templo silencioso, às vezes quando eu me preparava para conduzir um momento santo, às vezes no meio do povo, uma voz que não vinha do microfone nem da caixa de som, mas que parecia atravessar o teto, o peito, a história. Eu tentava calar, pedia para verificarem a sonoplastia, olhava em volta, mas ninguém ouvia. Mas eu pedia silêncio, mas aquela voz dizia coisas simples, mas que atravessavam. Deixa vir a mim as crianças. Ou, não esconda o que eu parti por todos. Eu me perguntava por que aquilo vinha a mim. Em algumas noites deitava e sentia que a cama era pequena para as perguntas grandonas que pesavam na cabeça. Outras vezes, sentia um aperto na mão, como se alguém a segurasse e dissesse: escuta. Eu repetia o que aprendemos quando criança. Deus visitou o meu coração, mas o meu coração não estava pronto para admitir. Foi numa madrugada dessas, quando a cidade parecia dormir e os cachorros latiam para o nada, que sonhei com um homem de branco no meu quarto. Não havia holofotes, só a claridade suave, como a de um luar filtrado por cortina. Ele disse sem levantar a voz: vai para o Mato Grosso, Davi. Eu tenho uma grande obra na tua vida. Acordei suado, como se tivesse corrido de pés descalços por um pátio molhado. Sentei na cama, e o ar da noite entrou pela janela com cheiro de árvore e poeira. Guardei aquilo como quem guarda uma carta no fundo da Bíblia, sem contar para ninguém. Aos poucos a direção se impôs, e como quem aceita que o rio desce a serra, fui parar em Várzea Grande, perto de Cuiabá. O calor colava na pele, mas havia uma calma de interior, e eu respirei fundo pensando: se é aqui, que seja. Entrei em salas emprestadas, dei aulas de teologia e filosofia, conheci irmãos sinceros, e fui convidado a pastorear. Trabalhei com honestidade e zelo, mas meu peito sentia que algo ainda não encaixava, menos como calçar um sapato no pé certo, mas com a meia torcida. Em poucos meses, outro impulso. Tentamos construir algo que chamávamos de simples, voltar ao princípio, tirar os enfeites. Aproximado que os apóstolos viviam, o nome foi saindo de uma conversa, de outra, de uma oração tímida, água viva, e de novo. O que parecia claro no quadro negro ficou turvo quando a conta de luz chegou. A verdade é que o ministério sustentado só pelo braço do homem pesa.
A gente aprende nos livros que fé move montanhas, mas no fim do mês, quem não escuta o Senhor acaba tentando empurrar o monte com a testa. Decidimos não cobrar o que não nos pertencia, e as portas que pareciam amplas começaram a ranger. O que era sonho, virou aperto. Noites fazendo conta, dias tentando convencer o coração de que não era fracasso, era condução. Nessa época, outro golpe me pegou onde eu não esperava. Meu pai, ele, homem simples e inteiro, disse que estava congregando num lugar onde a palavra vem ao encontro. Eu, enrijecido na minha própria necessidade de ter razão, respondi com dureza, escrevi contra, argumentei, achei que convenceria com papel e carimbo aquilo que só a presença de Deus convence. Meu pai me olhou com um silêncio que eu não tinha como rebater. Se Deus tiver misericórdia de você, Ele mesmo vai falar, disse. Essas palavras ficaram como um peso e um consolo ao mesmo tempo. Nada corta mais do que o amor, quando ele nos confronta. E naquela noite, o travesseiro não foi travesseiro. Foi então que o Senhor aproximou um servo ao meu caminho, Elias Martins, um cabeleireiro de fala mansa e olhar que escutava antes de responder. Ele entrava no meu salão de dúvidas, com a delicadeza de quem não quer derrubar os móveis. Homem de Deus, vamos congregar comigo na congregação. Deus tem uma grande obra na tua vida. Eu respondia com defesas, citava minhas leituras, empilhava razões. Ele me respondia com palavras simples. E, quando a conversa terminava, eu sentia que as paredes do meu argumento tinham ganhado janelas. Às vezes, no meio de nossas conversas, parecia que uma força maior tomava a voz dele. Ele descrevia a minha oração da madrugada, falava do que eu tinha dito à minha esposa na cozinha, mencionava o nome de ruas onde eu tinha passado, e eu gelava por dentro. Não de medo, mas de reconhecimento. Era como se o Senhor estivesse abrindo gavetas no meu coração, uma por uma. Foi esse mesmo irmão quem falou de uma caravana para um lugar distante, uma gleba chamada Roncador. O nome parecia sair de um mapa antigo. Eu imaginava estradas de terra, vento batendo em capim alto, e a sensação de que o relógio, ali, andava devagar. Vamos, eu engoli seco. A verdade é que eu estava vendendo o almoço para comprar a janta. Não dava para falar de passagem, de alimentação, de estadia. Falei com a minha esposa, e na mesa simples da cozinha, ela me levou a um compromisso que eu temia e precisava. Vamos orar. Safer the Deus el mesmo veie, prepare tudo. Se nos chamarem sem cobrar nada, se o Senhor abrir caminho, é porque Ele quer falar conosco. Fizemos o voto. Oramos com a cabeça no tampo da mesa, e o silêncio depois do amém parecia maior do que a casa. No dia seguinte, o irmão voltou com a resposta que nenhum de nós teria coragem de inventar. Visita não paga. Eu olhei para minha esposa, e o canto dos olhos dela brilhava como quem reconhece um caminho que já tinha sido sonhado. Subimos no ônibus numa manhã que cheirava a pão. As irmãs abriam vasilhas com bolo e pastel, os irmãos distribuíam copos de refrigerante, e ninguém botava a mão no bolso. Eu, acostumado a planilhas e planilhas, pensei, esse povo perde dinheiro. Minha esposa me cutucou com carinho, e disse, eles praticam o amor. O motor do ônibus fazia uma música grave, e por cima dessa música um jovem, atento e tímido, estendeu a mão para o instrumento. Não toca, disse outro irmão. Esse instrumento é meu. O jovem franziu a testa. Mas, Senhor, nem é músico. O irmão respirou fundo e respondeu com a calma de quem já tinha decidido obedecer. O Senhor mandou eu comprar um clarinete em si e levar para o seu servo no Roncador. Eu gelei. Na mesma hora, fui até ele, quase pedindo desculpa por invadir a conversa. Como o Senhor falou? Ele sorriu, não com deboche, mas com compaixão por alguém que estava aprendendo a voltar a ser criança. Falou aqui dentro, respondeu, tocando o peito. Eu passava em frente à loja, e a voz disse, leva aquele clarinete, em si, para o meu servo no Roncador. A racionalidade tentou reagir. Todo mundo tem sentimento, irmão. Pode ser só impressão. Ele me convidou a sentar ao lado. Senta aqui, quando o Senhor me mostrar quem é, Ele vai mostrar para você também. Eu sentei, e naquela curva da estrada, com o sol dançando nas vidraças do ônibus, e o cheiro de suco de caixinha no ar, algo dentro de mim se aquietou como quem aceita que o rio sabe onde desemboca. Chegamos. O salão era simples. Bancos de madeira marcados por mãos e joelhos, o nome do Senhor em destaque ao fundo, como farol para onde todos olhavam quando oravam. Eu reparei, curioso e respeitoso, no modo como aquela irmandade se movia me rindo do pei. Dois-se sentados, ninguém apressado, ninguém performático. Um silêncio bonito antes de cada oração, como se abrissem espaço para Deus passar. Ajoelhei, e as tábuas frias do piso tocaram meu joelho com a mesma sinceridade com que uma mão toca um ombro amigo. Pedi uma palavra. Pedi, sobretudo, a coragem de ouvir a resposta. Foi num instante comum,
menos desses em que uma criança levanta para pagar um voto, que a atmosfera mudou. O menino falava com simplicidade sobre a visita que chegou, na hora certa, o alimento, o diácono, que bateu no portão, e o clarinete, um clarinete em si, que Deus estava trazendo. Meu coração começou a bater nas têmporas. O irmão ao meu lado me cutucou de leve como Quem diz, presta atenção. E foi aí, exatamente aí, que o céu, que já rondava meus dias, entrou pela porta principal. O menino foi tomado, os olhos dele marejaram, como o meu. E a sua boca começou a pronunciar sons que eu conhecia, e ao mesmo tempo, não conhecia. Uma língua antiga, outra que eu tinha estudado de longe, palavras que tocavam o chão da minha infância, e a altura do meu chamado. Eu não consegui ficar de pé. Desci, meus joelhos encontraram de novo a madeira, e eu soube que a minha história tinha sido aberta no púlpito pela voz que verdadeiramente importa. Se o Senhor marcou este encontro contigo hoje, não é por acaso. Às vezes Ele nos cerca de modo que só ajoelhando, a gente percebe que era amor o tempo todo. Comente sua cidade e seu pedido de oração. Inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus ainda fala. A vitória vem no tempo de Deus, e quando vem, vem com o endereço certo. As palavras daquele menino ainda vibravam no ar quando a minha memória abriu um caminho para trás, como se Deus, além de falar do meu presente, quisesse me lembrar de onde essa voz começou a me cercar. Eu tinha aprendido a organizar o sagrado em horários e cerimônias, a cumprir cada gesto com zelo e respeito. E mesmo assim, no miolo do silêncio, uma voz me seguia pelos corredores, atravessava a madeira dos bancos, e ia direto onde a minha segurança se escondia. Não era som de caixa, nem microfone. Eu pedia para desligarem tudo, olhava para os lados, e via todos com a mesma serenidade de sempre. Eu escutava, e isso me incomodava porque desmontava a ideia de que eu controlava os trilhos da minha fé. A voz não trazia barulho, trazia direção. Às vezes dizia apenas, deixa vir a mim as crianças. Noutras, não esconda o que eu parti por todos. Palavras conhecidas, mas colocadas diante de mim como quem aponta uma porta que eu não tinha coragem de empurrar. Houve dias em que, ao final da reunião, eu ficava no templo vazio passando a mão no encosto dos bancos, sentindo a aspereza da madeira onde tantas mãos tinham descansado. E perguntava de novo, Senhor, é contigo? Ou eu tô confuso? O ar parecia mais pesado nessas horas, e eu me sentia menino em casa grande, tateando no escuro atrás do interruptor. Eu sabia repetir expressões, sabia a ordem das coisas, mas não sabia o que fazer com uma voz que não obedecia o meu relógio. E, quanto mais eu tentava calá-la com explicações, mais eu percebia que ela não estava procurando aprovação, estava procurando a minha obediência. Foi numa madrugada dessas que o quarto ficou iluminado como por um luar que não vinha da janela. A cidade dormia, os cachorros latiam para um ponto qualquer do quintal, e eu despertei num susto doce, como quem acorda chamado pelo nome. Um homem de branco estava à beira da cama. Não houve espetáculo, não houve vento forte, houve uma paz firme que fazia as perguntas sentarem. Ele falou como quem lê um versículo dentro do peito, vai pro Mato Grosso, Davi. Eu tenho uma grande obra na tua vida. O nome pesou como uma mão sobre o ombro. E eu sentei, com a respiração curta, e senti o cheiro de poeira fria que as madrugadas trazem. Fiquei com a visão como quem fecha um livro sem terminar a página, sabendo que ainda faltava ler, mas já entendendo o suficiente para levantar e obedecer. Não contei a ninguém naquele dia. Carreguei essa palavra como se guarda a fotografia dentro da Bíblia, num envelope amarelado com data e silêncio. Tudo o que eu conhecia dizia para eu seguir adiante do mesmo jeito. Tudo o que essa voz dizia, era para eu mudar o rumo. E, porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, Ele foi ajustando as circunstâncias, como quem alinha as cadeiras, antes da reunião. As oportunidades que pareciam fichas começaram a se mover, convites surgiram com naturalidade, e quando eu reparei, Várzea Grande estava no meu horizonte como um ponto que o mapa pedia para tocar. Chegar lá foi como reencontrar a infância numa tarde quente. O ar grudava na pele, as árvores tinham um verde mais espalhado, e as ruas pareciam medir o tempo de maneira diferente. Senti que a pressa não cabia naquele chão. Entrei no ritmo da cidade como quem aprende um hino novo, devagar, ouvindo, repetindo, dei aulas, servi, fui útil onde a mão precisava, e agradece pork, mesmo sem entender tudo, eu reconhecia a letra da promessa. Mas a voz continuava. Às vezes eu a ouvia no intervalo de uma conversa, às vezes no caminho de volta para casa, quando o sol se escondia, e a calçada guardava o calor do dia, às vezes bem na hora de decidir algo simples, e era sempre firme, sem me esmagar,
Escuta. Eu treinava minha mente para rebater com lógica o que meu coração aprendia de joelhos. Dizia para mim mesmo que sentimentos enganam, que não dá para viver à base de emoções. Só que havia episódios que derrubavam a defesa com serenidade. Numa manhã, li um trecho conhecido, e, no exato versículo em que eu buscava outra coisa, aquela palavra bateu no meu peito como visita, que chega sem avisar. Em outra, uma senhora simples me parou no caminho. Segurou minha mão com jeito de mãe, e disse: Deus visitou o meu coração, e me deu um recado, que o Senhor já ouviu. Não endureça. Fiquei porado, olhando para a esquina, e a cidade parecia ter parado também para me ver decidir. A inquietação cresceu do lado de dentro, e começou a se encontrar com realidades do lado de fora. Quando tentei organizar tudo como eu achava correto, percebi que o sagrado não obedece à caneta do homem, obedece ao sopro de Deus. Eu via gente sincera, fome de Deus, e ao mesmo tempo, via estrutura demais, exigindo força demais de quem já estava cansado. Era como tentar manter uma casa perfumada, com as janelas trancadas. Eu não queria atacar ninguém, não era sobre certo e errado, no placar humano. Era sobre ouvir o que o céu estava insistindo em me dizer. E o céu parecia repetir: sou eu quem fala. Obedeça. Nessas idas e vindas de pensamento, a oração da madrugada virou a minha escola. Não por virtude, mas por necessidade. Havia madrugadas em que eu acordava às 3 e pouco com o peito acelerado, como quem ouviu o nome de longe. Eu me levantava sem fazer barulho para não acordar a casa, e ia para a cozinha que ainda guardava o cheiro de café do dia anterior. Ali, com o cotovelo apoiado na mesa lisa, minha testa encontrava o braço, e eu dizia baixinho: Senhor, eu não quero me enganar. Se é o Senhor que está falando, confirma. Se não é, me repreende. Nessas horas, o relógio parecia andar mais devagar. As primeiras motos da rua passavam os passarinos. Ensaiavam um canto tímido, e uma certeza discreta se assentava no coração. Eu estou aqui. Foi nessa escola silenciosa que comecei a notar detalhes que passavam batidos antes. A tranquilidade com que as coisas certas acontecem quando a gente para de empurrar, a leveza que acompanha a obediência, o modo como o Senhor prepara encontros. Cruzava com pessoas que mencionavam a irmandade. Ouvi histórias de visitas em casas simples, onde o pão nunca faltava. Escutei relatos de movimento de oração, em que o céu parecia baixo, e guardei tudo sem preconceito. Não era curiosidade de turista. Era um reconhecimento íntimo, de quem escuta uma música de infância quando menos espera. Ainda assim, eu testava as portas. Tentava entender se o que eu buscava era uma doutrina menos pesada, ou se na verdade eu precisava me render ao Deus que fala com a alma. Descobri, com um misto de vergonha e alívio, que eu tinha paixão por arrumar cadeiras, e pouca coragem de me deixar arrumar por Deus. Eu queria que a palavra coubesse nas minhas formas, e a palavra queria me dar forma nova. Quando finalmente aceitei que a luta não era com pessoas, mas com o meu orgulho, uma paz nova entrou pela janela da sala. Em Várzea Grande, os dias tinham um jeito de tardinha eterna. As crianças brincavam nas calçadas, os cachorros dormiam nos portões, e havia sempre alguém regando plantas ao entardecer. Eu ia e voltava pensando que obedecer não é ceder por cansaço, é se render por amor. E foi num desses fins de tarde que o céu ficou cor de cobre, e uma brisa mexeu nas folhas de um jeito que até os passarinhos prestaram atenção. Eu senti que algo importante estava sendo colocado no lugar certo, como quem finalmente acha a marca de um prego para pendurar um quadro. As confirmações começaram a chegar com discrição, como fazem as coisas do Senhor. Uma palavra que eu não esperava saiu da boca de quem não me conhecia, e me acertou com o endereço certo. Um verso antigo pegou cor nova. Uma lembrança antiga se encaixou dentro de um sentido que eu nunca tinha visto. E, por cima de tudo isso, a insistência mansa daquela voz que eu tinha tentado silenciar por tanto tempo. Escuta. A insistência não era padaria batendo porta. Era brisa que não cansa. Eu resistia menos a cada dia, e descobria que quando a gente não precisa mais vencer, Deus começa a vencer por nós. Houve também os sustos bons, menos aqueles que Deus prepara para quebrar o gelo da nossa desconfiança. Em certa manhã, enquanto eu caminhava com pressa, e uma lista de tarefas na cabeça, uma senhora passou com um véu dobrado na bolsa. O mesmo véu que eu veria mais tarde cobrir as cabeças na hora da oração. Aquilo me tocou. Não era adereço, era entendimento. A cobertura não é exibida, é usada no momento de falar com o Senhor. Simples, silencioso, bíblico. E eu me vi, de novo, aluno nessa escola, que me ensinava mais com gestos do que com discursos. O sonho do homem de branco não perdeu a força. Pelo contrário, irradiava significado para tudo, como luz que o sol espalha em chão batido. Era Mato Grosso, era gente simples,
Era um chamado que deixava de ser ideia e virava caminho. Eu ainda não sabia o próximo passo, mas já não estava no mesmo lugar. Ideia assim, a gente percebe que obedecer não é pular de penhasco no escuro, é andar de luz em luz, do que já clareou, para o que vai clarear mais adiante. Eu dava um passo, e de algum lugar, vinha a confirmação, como quando o ministério confirma uma palavra que não foi combinada. Nessa travessia percebi que Deus também fala através da falta. Faltou o que eu julgava indispensável, e sobrou o que eu nunca coloquei na lista. Faltou explicação, sobrou presença. Faltou controle, sobrou cuidado. E sem perceber, o meu coração foi mudando de pergunta. Já não era por que isso está acontecendo comigo? Era o que o Senhor está me ensinando aqui? Quando a pergunta muda, o caminho abre. E quando o caminho abre, a gente entende que a obediência não nos diminui. Ela nos devolve ao lugar de filhos. A imagem do homem de branco no meu quarto era uma âncora. A cada distração, eu voltava para ela e lembrava que a direção tinha nome e destino. Senhor Mato Grosso, Senhor obra, e, se há obra, a preparo. Comecei a ver isso nos detalhes mais prosaicos. O vizinho, que de repente, puxava assunto sobre fé com palavras tão pontuais, que pareciam pescadas da minha oração. O convite que não pressionava, mas chamava. O olhar de gente que ama o Senhor, e não precisa vencer discussão para testemunhar o que vive. Tudo foi ficando mais leve, não porque os dias ficaram fáceis, mas porque a minha resistência foi rendida. Houve uma noite em que, cansado de mim mesmo, eu encostei a testa na janela e deixei a cidade me atravessar. O cheiro de jasmim, de uma casa. O barulho longe de uma televisão. O latido impaciente de um cachorro que sempre latia na mesma hora. Ali, sem frase bonita, eu disse: Senhor, eu aceito. Não era uma decisão de risco. Era na verdade a única decisão que fazia sentido dentro do que ele vinha falando. Dormi como quem entrega a chave da casa a quem sabe cuidar melhor dela. No dia seguinte, pela manhã, enquanto eu arrumava papéis, uma sombra de gente parou no portão. A voz veio antes do rosto. Simples, familiar, sem pompa. Eu reconheci, antes de ver, o timbre de quem o Senhor usa sem alarde, como quem acende uma lamparina no quarto escuro, para não ferir os olhos de quem acorda. Era o tipo de aproximação que o céu prepara quando a gente já não está brigando com a vontade de Deus. As palavras chegaram mansas, mas carregadas de certeza, menos como chegam as palavras que não foram ensaiadas. E na esquina entre a minha história e a obediência, eu entendi que a próxima porta não seria empurrada por mim. Meu coração andava como quem carrega um copo até a borda, qualquer passo em falso derramava. Eu queria cravar certezas com pregos de ferro, mas Deus vinha com uma brisa mansa, que deslocava os móveis da minha alma sem barulho. Quando a gente tenta sustentar a obra na força do braço, o braço cansa e a alma estrala. Eu anotava compromissos, fazia contas, assinava papéis, e tudo parecia tão correto do lado de fora. Mas por dentro uma pergunta martelava: o que é que o Senhor quer me mostrar que eu ainda não parei para escutar? Foi nesse aperto que eu insisti em arrumar a casa do meu jeito. Juntei pessoas sinceras, desenhei um caminho que me parecia simples e bíblico, tirei as fitas, deixei as portas sem enfeite, e pensamos que assim a casa ficaria arejada. Demos um nome com sede de fonte. Era como se a água viva fosse o lembrete diário de que a vida corre por si, quando a nascente é de Deus. Mas a conta do fim do mês continuava chegando com a mesma cara áspera. A lâmpada queimava, o telefone cobrava, o aluguel batia na porta. Nós queríamos mandar o coração na frente, mas a gente ainda tentava pagar o amor com boletos. Eu me lembro do barulho seco da gaveta do escritório abrindo e fechando, das notas contadas 2 vezes, do som da caneta raspando o papel, como se a tinta pudesse segurar as paredes. A gente aprende a sorrir para não escandalizar os pequenos, e esse sorriso às vezes pesa. Chegou um ponto em que o calendário me engoliu, e a voz que falava comigo começou a visitar cada canto da minha rotina. Eu a ouvia no caminho, no café, no silêncio antes de dormir. Era sempre firme e sem grito. Eu estou aqui. E sei lesta. Por que eu teimava em segurar o volante com as 2 mãos? Houve uma tarde, dessas de calor do mato grosso que deixa a camisa grudada, em que meu pai chegou. O rosto dele tinha um cansaço doce, como quem veio de longe, e não queria briga. Ele entrou sem exigência, sentou, olhou para mim com aqueles olhos que sempre foram escola, e perguntou, com respeito: mas como quem coloca um espelho, você vive o que prega? Eu, sem querer perder terreno, disse que sim, que meu coração era o mesmo da minha pregação. Ele baixou a cabeça, respirou e respondeu: não mente para você. Você tocou na menina dos olhos de Deus.
Se Deus tiver misericórdia da tua vida, se teu nome estiver no livro, Ele mesmo vai fechar o que você abriu e vai te mostrar quem é Deus na terra. Essa frase não tem como desouvir. Ficou como peso e como promessa. Doeu como correção e consolou como direção. Eu passei a noite deitado com um travesseiro pesado, ouvindo os cachorros latirem ao longe. Uma televisão de vizinho que nunca dorme cedo, e aquilo martelando. Pela manhã, antes do sol esquentar a varanda, fui até a janela. Abri o vidro e senti um vento que parecia diferente. Era o mesmo vento de sempre, mas parecia soprar por dentro também. E como o Senhor trabalha em fios que a gente não enxerga, as portas que eu me orgulhava de segurar começaram a ranger sozinhas. Uma negociação parou. Um contrato não fechou. Uma ajuda antiga não apareceu. Eu tentei consertar Corey, expliquei, insiste, mas a água viva que eu pensei encher com as minhas mãos secou onde eu não esperava. Não era derrota para vergonha, era derrota para a salvação. Foi nessa poeira levantada que Elias entrou, simples como quem vem devolver um livro esquecido. A barbearia dele cheirava a sabonete de lavatório e álcool 70. Tesouras alinhadas como soldados disciplinados, pente de bolso saindo da caneca de alumínio. Ele tinha um jeito de falar que era meio sermão, meio conselho de amigo, e quando o Senhor o visitava, o olho dele ficava úmido, e a voz ganhava peso, sem ganhar volume. Homem de Deus, vamos congregar comigo na congregação. Deus tem uma grande obra na tua vida. Eu me arme, não com má intenção, mas com a pilha de justificativas, que a gente junta para não precisar obedecer. Falei de leitura, de história, de tradição, de ordem, de coisas que eu sabia decorar. Ele ouvia e de repente trocava de roupa por dentro. Parava de discutir, e começava a descrever minha casa, sem nunca ter entrado nela. Dizia o que eu falei na cozinha. Citava palavras minhas que eu tinha dito baixinho para minha esposa. Mencionava um objeto, sobre a mesa, como se estivesse lá. O Senhor pegava a voz dele e ia na prateleira certa do meu coração, aquela onde eu escondia as perguntas. Eu me calava. Porque quando o céu fala com nome e endereço, o argumento tira o sapato. Eu, ainda querendo segurar a rédea, escrevi contra aquilo que meu pai amava. Pus no papel razões que para mim soavam firmes. Entreguei esse papel para ele achando que letras mudam convicção de quem já ouviu Deus. No culto seguinte, meu pai levantou a mão, pediu a palavra, e no meio de muita gente disse com uma dignidade que só quem tem joelhos calejados conhece. Pregador, você vive o que prega? Eu repeti o sim, quase automático. E ele mentira. Não disse com raiva, disse com dor. Se Deus tiver misericórdia de você, Ele vai tocar no que você chama de obra, e vai te ensinar o que é obra de Deus. Não houve debate depois disso. Houve silêncio. E Deus fala nesse silêncio. As semanas seguintes foram uma escola que não tem campainha. As estruturas que eu sustentava no meu esforço começaram a ceder. O telefone tocava com notícia de mais uma porta fechada. E, quando eu atendia, parecia que por trás de cada não havia um eu dizendo: eu estou te trazendo de volta. As finanças apertaram de um jeito que eu nunca tinha enfrentado. A gaveta do escritório ficou leve. A geladeira ficou mais vazia do que eu gostaria de admitir. E a vontade de dar notícia boa para minha esposa foi engolida por uma honestidade dura. Hoje a gente precisa de um milagre, até no feijão. Numa dessas noites em que a humanidade da gente bate no peito, ela me olhou com ternura que corta e disse: vamos orar. Não era uma sugestão de rito. Era um convite para sentarmos com Deus à mesa. Dobrei os joelhos e pedi coragem. Porque obedecer dá medo, quando a gente já construiu muita coisa do nosso jeito. A oração daquela noite foi curta, mas foi inteira. Senhor, o que for teu, confirma. O que não for, fecha. No dia seguinte, Elias apareceu com aquela maneira dele de entrar e parecer que sempre esteve ali. Trouxe um convite que tinha cheiro de estrada, uma caravana para uma gleba longe, roncador, culto no domingo, viagem com a Irmandade, vasilhas de bolo, que já nasceram preparadas, orações que nascem de joelhos, hinos que aquecem a alma pelos bancos. Eu queria dizer sim na hora, mas a realidade puxou pelo braço. Passagem, comida, estadia menos. A conta não fechava de jeito nenhum. Falei envergonhado? Que não dava? A minha esposa, Phil como Quem, aprendeu com o céu a não dramatizar. Disse apenas: vamos fazer um voto. Se for para nós irmos, o Senhor prepara tudo. Se não for, Ele vai confirmar a hora. O voto foi feito sem palco, com a palma da mão sobre a mesa de madeira, num sussurro que só Deus escuta. Pedi socorro, e o socorro veio na forma da frase mais bonita que uma visita pode ouvir. Visita, não paga. Combinamos os detalhes com aquele respeito simples, que organiza o que é de Deus com decência. A hora do ônibus, o ponto de encontro, a bênção pedida. As mãos que preparariam os alimentos já estavam em movimento,
sem ninguém cobrar nada. Eu, acostumado a transformar tudo em planilha, me vi sendo planilhado pela providência. O dia da viagem amanheceu com um cheiro de pão e de gasolina. O sol ainda brincava de se esconder quando as irmãs abriram as vasilhas. O vapor de bolo misturou com o ar novo que entra pela janela de ônibus. E aquilo tinha gosto de casa que acolhe. Os irmãos iam passando os copos de refrigerante como quem oferece um abraço. Ninguém pedia dinheiro. Minha cabeça varejou. Como é que pode? Minha esposa me beliscou de leve, sorriso escondido, e traduziu a cena em uma frase. Eles praticam o amor. Essa frase vale por um sermão inteiro. No corredor do ônibus, com o motor roncando um grave que parece cobertor, um jovem esticou a mão para um instrumento. Um irmão, com cuidado de dono que obedece a outro dono, disse: "Não toca, esse instrumento é meu." O jovem estranhou, mas o senhor nem é músico, e a resposta veio como quem fala de dentro, não de cima. O senhor mandou eu comprar um clarinete em si, para levar ao seu servo no roncador. Às vezes Deus junta céu e terra numa vitrine de loja, com uma etiqueta virada para o lado certo. Eu senti um frio na barriga que não vinha da estrada. Levantei, fui ao encontro do irmão, e perguntei, quase pedindo licença: "Como foi que o senhor falou com você?" Ele tocou o peito com a mão aberta e disse: "Falou aqui dentro." A minha cabeça, de quem sempre quer prova do lado de fora, tentou salvar o orgulho. Todo mundo tem sentimento, irmão. Às vezes é só impressão. Ele me fez um convite que só quem está seguro de quem comanda, aceita. Senta ao meu lado. Quando o Senhor me mostrar quem é o servo, Ele mostra para você também. Sentei, e aprendi calado que há aulas que a gente assiste com o ouvido do coração. Enquanto a estrada se desenrolava pela janela como fita sem fim, eu fui lembrando das conversas com Elias. Teve dia em que entrei no salão dele só para cortar o cabelo, e saí com um coração aparado. Ele falava do púlpito como lugar onde a palavra vem ao encontro, e não como palco de convencimento. Lembrava que irmãs usam o véu na oração, discretas como quem entende ponto que está escrito, sem precisar de holofote. Citava a obra da piedade visitando lares, o cooperador atendendo o culto, o ancião que traz a palavra sem anunciar o capítulo antes do tempo, porque o autor é quem tem o script. Eu mordei o lábio para não admitir, mas aquilo me organizava por dentro. Ele me contou de um dia em que Deus o tomou, e no meio de uma conversa simples, começou a dizer coisas minhas de ontem como se fossem anúncio de hoje. "Você falou com Deus na cozinha", ele disse. "Falou do medo de não conseguir pagar a conta de luz. Falou do receio de decepcionar quem te segue. Deus mandou dizer que Ele está fechando portas que você abriu, não para te humilhar, mas para te guardar." Eu tremi por dentro, porque quando a palavra acerta o osso, quem sabe, voltando no banco do ônibus, com a cabeça encostada no vidro que vibrava no mesmo compasso do motor, me veio de novo a frase do meu pai: "Se Deus tiver misericórdia de você", e pela primeira vez, eu não a ouvi como sentença. Eu a ouvi como abraço. Não como quem diz, "Você vai cair", mas como quem promete, "Eu vou te segurar." Eu estava indo para uma gleba, com o nome de Brasil Profundo, no meio de uma caravana de gente simples que partilhava alimento e cantava hino de cor. E, em cada gesto, Deus me ensinava de novo o que eu tinha desaprendido tentando ser certo demais. Eu não sabia como seria o culto, não sabia como o Senhor falaria, não sabia se eu conseguiria ficar inteiro sem quebrar por dentro de vergonha. Eu sabia apenas que eu precisava ouvir. E ouvir naquele ônibus era um exercício de desapego. Desapegar da necessidade de controlar, de explicar, de defender. O clarinete ali, com seu brilho discreto e uma nota-se escrita no papel da venda, parecia um bilhete do céu. "Eu sei o tom certo. Confia." Chegamos a Roncador, numa manhã que cheirava a chão molhado. O salão onde a Irmandade se ajuntava tinha bancos marcados por histórias, madeiras que já ouviram risadas, choros, promessas e silêncio. Um nome estava à frente, não como placa publicitária, mas como direção segura menos. "É para lá que olhamos quando vamos falar com Deus." O porteiro nos cumprimentou como quem nos conhecia desde sempre. As crianças passaram correndo com respeito que criança aprende quando o ambiente ensina, sem gritar. As irmãs ajeitavam discretas os véus, tirados da bolsa no momento exato, sem sumiço de vaidade, nem exagero de piedade, apenas entendimento. Eu respirei fundo e entendi que estava numa aula antiga. O hino de pé veio como quem bate a porta com delicadeza, e dois assentados aqueceram o peito com a brasa sem precisar de fogaréu. Eu olhava e pensava: é assim que o sagrado organiza o tempo, sem pressa e sem preguiça. Antes da oração, meu peito batia tão alto que eu tinha medo de alguém ouvir. Ajoelhei
e a madeira fria fez o serviço de trazer de volta à terra quem anda com a cabeça nas nuvens das próprias opiniões. Eu ia falar muito, mas falei pouco. Senhor, fala. Foi só, naquele instante simples, eu entendi que obedecer não é tarefa de quem se acha forte. É rendição de quem finalmente acreditou que Deus é Pai. Eu não precisei anunciar para ninguém que estava mudando. A mudança já tinha me anunciado. E enquanto esperava a palavra sair do púlpito, eu soube que os fios que começaram lá atrás, o sonho do homem de branco, o conselho do meu pai, o cuidado da minha esposa, a insistência mansa de Elias, o clarinete em si, comprado por obediência menos, estavam se encontrando para formar uma corda só. Quando Deus amarra, não é para prender, é para não deixar cair. A voz que por tanto tempo só eu ouvia, começou a ganhar forma do lado de fora. O ambiente ficou untado de uma reverência que não dá para fingir. O cooperador falou com mansidão que carrega autoridade sem estardalhaço. A irmandade assentiu com o coração. E o menino se levantou segurando um voto como quem segura a mão de Deus. Eu não sabia ainda que, daquele momento em diante, o céu ia escrever minha história com tinta que eu reconheceria de olhos fechados. Eu só sabia que, se até aqui o Senhor tinha me cercado com cuidado, dali pra frente ele iria me tomar com amor. O ônibus respirava como um animal manso, cuspindo aquele sopro grave do motor que embala a gente entre um hino e outro, e eu sentia que cada quilômetro era uma corda sendo afinada dentro de mim. As vasilhas iam e vinham pelas mãos, o cheiro de bolo de fubá misturado com o de pastel riquém, frito, e o de refrigerante aberto no capricho. E ninguém falava de preço, de contribuição, de depois a gente acerta. Aquilo me desmontava por dentro de um jeito bom, como se Deus estivesse tirando, uma a uma, as tábuas de autossuficiência com que eu tinha pregado o meu coração. Minha esposa sorriu, com aquele sorriso de quem entende mais do que diz, e me cutucou o braço, como quem assinala uma lição silenciosa. A caravana se movia, como uma família que já combinou o amor antes de sair de casa. O sol brincava nas cortinas do ônibus e entrava em faixas, que desenhavam poeira em suspensão. As vozes conversavam baixinho, respeitando os que cochilavam. E o mundo parecia se aquietar para ouvir o que o céu tinha preparado naquela manhã. Foi na metade da estrada, quando o asfalto se alisou e o sol começou a achar caminho pelos vidros, que o jovem estendeu a mão para um instrumento. E o irmão, com gentileza firme, disse: "Não toca. Esse instrumento é meu." O rapaz riu, com aquele riso de quem não quer desrespeitar, mas não entendeu. "Mas o senhor nem é músico." E o irmão: "Não sou mesmo. Mas o senhor falou comigo. Mandou eu comprar um clarinete em si e levar para o seu servo no roncador." O silêncio que se fez tinha reverência. Eu me aproximei devagar e perguntei como quem pede desculpa por interromper. "E como o senhor falou?" Levou a mão ao peito e disse: "Aqui dentro." Reconheci a coragem de quem obedece à voz que não precisa de microfone, e, ao mesmo tempo, senti meu velho hábito de desconfiar se mexer por dentro. Ele apontou com um queixo para o banco vazio ao lado e disse: "Senta aqui. Quando o senhor me mostrar quem é, vai mostrar para você também." Sentei. E aprendi o primeiro gesto daquela aula. Quem quer ver Deus agir, precisa aprender a esperar. A caixa do clarinete estava no bagageiro de cima, preta, com cantos um pouco arranhados, e tinha um cheiro de couro novo misturado com feltro. Quando o irmão abriu só um pouquinho, deu para ver, por entre a luz que desenhava poeira, o brilho prateado das chaves. Uma etiqueta pequena, presa com barbante, tinha escrito a caneta: C. Não era só um instrumento, era um bilhete do céu com tom definido. Sentei ao lado dele, como quem vai à escola de novo. Quando o senhor me mostrar quem é o servo, ele disse: "O clarinete acha a mão que precisa." Fequei. Olhando a estrada correr, entendi que às vezes a obediência tem rosto de detalhe, uma letra numa etiqueta, um barbante simples, um banco reservado, uma pausa no momento exato. A conversa no ônibus seguia simples, como toda conversa de irmandade. Lembranças de outros cultos, notícias de enfermos combinados do Visita, alguém dizendo que as irmãs da Obra da Piedade tinham passado em tal casa e deixado mantimento, outro comentando de um recitativo lindo na reunião de jovens e menores. Um músico afinava o violino sem fazer barulho, passando o arco seco de leve só para sentir a resistência da corda. Eu fechei os olhos por um instante e deixei as coisas entrarem. A batida compassada do motor, o chacoalhar leve das janelas, o sussurro de duas irmãs, trocando receitas de pão, o riso contido de um menino, que ganhava um pedaço de bolo a mais. Não era espetáculo, era vida de igreja no caminho. E o caminho, na vida de quem crê, também é altar do coração. Quando avistamos o letreiro antigo da gleba,
O ônibus inteiro pareceu respirar aliviado. A estrada de chão sacudiu os parafusos, levantou poeira fina que entrou pelas frestas e se assentou mansa sobre os bancos. O porteiro, de camisa simples e sorriso de acolhida, nos esperava no pátio batido. Ele apertou minhas mãos como quem segura uma promessa e disse baixinho: "Sejam bem-vindos. O Senhor preparou." Eu e minha esposa descemos com o cuidado de quem pisa em casa de gente querida. As crianças correram por entre as saias das mães, mas com aquele respeito bonito que a própria casa ensina. Alguém apontou a torneira do lado, para lavarmos o rosto. A água fria acordou a pele e pareceu botar a alma no lugar. O salão simples tinha bancos de madeira, gastos por joelhos e mãos. E lá na frente, acima do púlpito, um nome que é nossa direção. Não havia enfeite supérfluo. Havia ordem e decência, como deve ser. Antes do culto, reparei numa fileira de instrumentos encostados: trompete, clarinete, flautas, um violino com o verniz marcado pelo uso. E do outro lado, o órgão com aquele leve cheiro de madeira aquecida. A organista passou discretamente, mãos cuidadosas, e pousou um olhar que dizia: "Espero que o Senhor fale contigo hoje." As irmãs ajeitavam os véus dentro da bolsa, deixando à mostra só a beiradinha branca menos. Eu aprendi ali, vendo que o véu é para a oração, não para a vitrine. Os músicos cochichavam notas com pudor. O diácono lembrava de uma visita nos intervalos, e tudo tinha a cadência de casa bem arrumada quando a gente espera uma presença. Quando começou, um hino de pé abriu a reunião como quem abre a janela de manhã. A irmandade se levantou. A primeira estrofe subiu limpa, e eu senti que o chão sob meus pés era chão de obediência antiga. Depois, 2 hinos assentados varreram o peito da poeira do caminho. Não havia pressa, não havia performance, havia a comunhão de quem aprendeu a escutar. No breve intervalo, o cooperador passou pelo corredor com passos mansos. Alguém pediu para lembrar de uma visita a um enfermo. Outro anotou num papelzinho o nome de uma irmã para ser lembrada na oração. Eu enxerguei Deus nos detalhes, numa mão que amparava a outra no banco, num olhar que dizia: "Estemos juntos", no modo de pedir silêncio sem mandar calar, e o me adorei. A madeira fria tocou meus joelhos, e como sempre acontece, quando a gente se põe no chão certo, a alma encontrou o lugar dela. Não fiz discurso. Disse apenas: "Senhor, fala comigo. A tua voz tem me cercado. Hold, say for. Da tua vontade, deixa-me entender." E foi como se as paredes tivessem ouvido também, pois o silêncio que se fez não era vazio, era presença. O ar pareceu ganhar peso bom. Os sons de fora ficaram distantes, e até o motor do ônibus, lá fora, descansou mais leve. No meio desse silêncio ouvi primeiro o som do meu próprio coração, e depois, uma lembrança. E depois uma promessa antiga se alinhando ao presente, como quem acerta o prumo de uma parede. Levantamos, e o cooperador, com reverência, atendeu o culto. Não tinha discurso preparado, não tinha espetáculo. Ele abriu as escrituras como quem abre o pão, e falou pouco, o suficiente para o céu e a terra se tocarem. A palavra saiu do púlpito, com aquele jeito que a gente reconhece. Não foi para a cabeça, foi direto no âmago. Era sobre ouvir e obedecer, sobre não endurecer quando Deus chama pelo nome, sobre reconhecer a mão do Senhor quando Ele nos visita. Eu tremi por dentro, não de medo, mas de reconhecimento. Minha esposa apertou a minha mão de leve, como quem diz: "É agora." Veio então a parte dos testemunhos. O cooperador explicou, com simplicidade, que estava facultado primeiro aos irmãos da caravana, mas que a obra de Deus não tem fronteira. Se alguém precisasse pagar um voto, a irmandade estava ali para ouvir. Levantou-se um garoto de fala tímida, rosto queimado de sol, camisa com o botão do punho desabotoado. Ele contou, sem enfeite, que em sua casa faltou tudo, que o pai estava de cama, a mãe também, que o alimento acabou, e que ele e a irmãzinha a menos. E quando falou da irmãzinha, a voz dele ameaçou falhar. Tinham dobrado os joelhos e pedido ao Senhor que mandasse socorro. "Se o Senhor mandar, eu pago meu voto", disse ele. E os olhos brilharam como água que encontra nascente. Contou que o diácono Caio, de uma comum de Cuiabá, bateu no portão, entrou com o mantimento, e que naquele dia, junto com a comida, entrou a saúde pela casa. Então, como quem revela um segredo que já foi confirmado no céu, o menino disse que o Senhor tinha colocado no coração dele um desejo, se fosse da preparação de Deus, que ele trouxesse um clarinete em si, porque eu já passei o bona 2 vezes. O irmão ao meu lado inspirou fundo, como quem escuta o relógio de Deus bater na hora certa. Ele segurou a caixa do clarinete por baixo do banco, mas não se levantou. O cooperador assentiu,
e a Irmandade deixou aquele silêncio sagrado fazer o trabalho que só ele faz. O de preparar todos para a mão do Senhor tocar a cena. Eu sentia minhas mãos suarem. O coração batia num compasso que acompanhava o silêncio, como se cada batida esperasse o momento do agora. Eu poderia ter puxado o irmão pelo braço e dito vai, mas aprendi a lição do banco do ônibus. Quem anda com Deus, aprende a reconhecer o passo dele. Antes que qualquer movimento acontecesse, a reunião continuou com mais uma lembrança de visita. Uma irmã pediu para o ministério lembrar dela na oração, um músico afinou discretamente a boquilha, a organista repousou os dedos sobre as teclas como quem abençoa sem tocar. Tudo seguia na ordem, e nessa ordem, Deus estava abordando a cena. Eu olhei para as janelas altas, onde a luz entrava em faixas, e pensei que às vezes a gente quer que o milagre chegue como raio. Mas na maioria das vezes ele vem como alvorecer. A gente só percebe que clareou quando já está claro. Quando o cooperador anunciou mais um testemunho, o irmão do meu lado me cutucou de leve com o cotovelo. Um gesto discreto, sem pressa, e a mão dele foi na direção da caixa do clarinete. Ele ergueu o olhar, não para mim, mas para o púlpito, como quem pede licença ao dono da obra, e ficou assim, suspenso entre o gesto e a oração, esperando o sinal que só quem anda com Deus reconhece. Eu prendi a respiração. Um menino na fileira da frente ajeitou a camisa. Uma senhora puxou o véu com cuidado para cobrir os cabelos. Um porteiro lá do fundo endireitou a postura como quem se prepara para ajudar. A organista soltou um ar breve como Quem também. Espera. Era como se o salão inteiro tivesse segurado a nota antes de soltá-la. Eu mal sabia que aquela nota tinha tom definido, desde a loja de instrumentos. Se, uma letra simples num papel pendurado com barbante, um detalhe que só faz sentido quando o autor revela a música, o pedido do menino ecoava na minha memória. Um clarinete em si. E o irmão obediente não tinha feito conta, não tinha calculado aplauso, apenas ouviu e comprou. Eu, que tantas vezes quis organizar Deus com caixas e etiquetas, estava aprendendo que com ele, as etiquetas existem, mas são escritas por dentro. Ninguém combinou, mas todo mundo entendeu, quando o cooperador deu aquele meio passo para o lado, abrindo espaço para o que Deus faria. Foi como se a reunião respirasse diferente. O irmão levantou-se com a caixa, não como quem exibe, mas como quem entrega algo que nunca foi seu. Cruzou o corredor sem pressa, cada passo um amém silencioso. O menino, lá na frente não sabia ainda, mas os olhos dele já brilhavam com o reconhecimento antecipado que a fé da minha garganta secou. Eu queria anotar cada segundo, mas percebi que escrever também é um jeito de perder o que só o coração segura. Então eu apenas vi, e deixei Deus fazer. Antes de a caixa chegar às mãos do menino, ainda houve tempo para a bondade de Deus arrumar outro detalhe. O músico mais velho, de paletó gasto nos cotovelos, deslocou-se 2 bancos à frente, e ficou ali, como quem diz, se precisar, eu ensino a primeira escala. As mães puxaram discretamente as crianças menores para o lado, para que a passagem ficasse livre. O diácono que o menino tinha mencionado, reconhecido por alguns, abaixou a cabeça e chorou, lembrando do portão batido e da compra feita no mercado, no dia da visita. Minha esposa, silenciosa, apertou meu braço de novo. Era como se ela dissesse, sem palavras, tá vendo como Deus arruma os cantos? A caixa, enfim, chegou. O irmão a apoiou no banco, abriu devagar, como quem abre uma bênção, e revelou o brilho das chaves. O menino respirou com um som de assombro e gratidão. Ele tocou com as pontas dos dedos a campana, sem saber ainda como segurar, mas sabendo muito bem o que estava segurando. Eu não vi aplauso, eu vi reverência. A Irmandade não interrompeu com barulho. Ela consolidou com silêncio. O cooperador agradeceu a Deus em poucas palavras, e nos lembrou, com a sabedoria simples de quem conhece a mão do Senhor, que a obra de Deus se confirma nos detalhes e na obediência. Naquele instante, sem nota, tocada IUV, era a música de uma obediência cumprida dum volto pongo, de um recado que vinha vindo pelas curvas da estrada, desde a vitrine da loja. O clarinete ainda nem tinha soltado um lá, mas o si do céu já tinha soado. E, sem ninguém programar, a reunião ganhou um tipo de silêncio que prepara a alma para ser visitada. Até o meu orgulho, que tantas vezes tinha vozes, ficou quieto. Eu entendi, como quem aprende sem professor visível, que Deus escreve pequenas coisas, com letras grandes, e que é nessas letras que ele costuma esconder os seus milagres. Eu quis ficar com essa cena para sempre, mas Deus, que é sempre maior, ainda tinha mais para dizer naquela manhã. A entrega do instrumento não era o fim, era a porta. O irmão voltou para o banco, sentou-se ao meu lado com um suspiro leve, e sem me olhar disse, agora ele vai falar. Não era bravata,
Era certeza mansa. O culto continuou com a ordem de sempre. Nada fora do lugar, tudo no tempo. Eu baixei a cabeça. E as minhas mãos, que antes procuravam um volante, estavam abertas sobre os joelhos, vazias e prontas. Eu sabia que a voz que me cercava desde tanto tempo estava prestes a atravessar, não só o meu peito, mas o salão inteiro, e que eu não precisava fazer nada além de ouvir. O menino ainda segurava a caixa do clarinete com as duas mãos, quando um sossego diferente desceu sobre o salão. Desses que não pedem silêncio porque já chegaram com ele. O cooperador aguardou um segundo a mais, antes de falar, como quem respeita a respiração da irmandade, e agradeceu a Deus sem discursos longos. Eu achei que aquele seria o ponto alto, o instrumento obediente encontrando a mão do voto, mas o céu, quando resolve costurar uma obra, usa mais linha do que a gente imagina. O garoto pigarreou de leve, segurou o choro na beirada do sorriso, e disse que precisava pagar o seu voto. A voz dele veio simples, com um sotaque de roça, que sempre reconheci como a gramática da verdade. Contou da doença do pai, e da mãe, do alimento que acabou, do joelho no chão com a irmãzinha, do portão que se abriu para o diácono com a sacola, e então, sem nenhum efeito, só com gratidão, disse que o Senhor tinha colocado no coração dele o desejo de um clarinete em si. Na palavra si, eu senti o ar mudar. O irmão ao meu lado baixou os olhos como quem confirma uma senha com Deus. Foi quando a atmosfera, que já estava densa de presença, ficou pesada de glória. Não veio vento, não caiu tenda, não houve barulho. Tomara. Os olhos do menino encheram d'água, as mãos que ainda seguravam a caixa tremeram, e a boca que até ali falava devagar começou a pronunciar sons que eu conhecia, e ao mesmo tempo, não conhecia. Línguas. Primeiro, um jorro com cadência antiga, a musicalidade de uma língua que os livros chamam de morta, mas que naquela hora tinha pulso. Depois um fio de palavras com um desenho que eu já tinha estudado de longe, hebraico. Em seguida, outra corrente, com aerze e vogais redondas, que a escola me apresentou como grego. Mais adiante, uma melodia macia que lembrava francês, e por fim, um estalo de sílabas, que pareciam nascer da terra. Língua indígena que eu não sabia nomear, mas que a alma reconheceu como casa. Eu não discuti, não teorizei, não tentei achar explicação. Eu ajoelhei, não ajoelhei por impulso, ajoelhei como quem entrega a chave de uma casa que vinha tentando manter trancada. Sem perceber, eu já estava aos pés da criança. Lá de cima, a luz que entrava pelas janelas, cortava o pó em faixas, e pousava sobre o banco como se marcasse um lugar. Eu sentia a textura da madeira nos joelhos, as farpas antigas alisadas por tantas outras vidas, e ao mesmo tempo, um chão novo se formando dentro de mim. O menino tomado falava as línguas e entre uma e outra parecia que um sopro ordenava o ritmo. Eu me lembrei da minha infância como quem abre uma caixa de cartas. O algodão com cheiro de álcool no hospital, a frieza da luz no corredor, minha mãe dizendo baixinho que a promessa, seca. Eu fechei os olhos para não perder a memória, e os abri para não perder o milagre. E então aconteceu o que me desmontou de vez. Entre as línguas vieram frases no meu idioma, com nome, data e endereço do que eu tinha vivido. Não era espetáculo, era conhecimento do alto. Não foram mãos humanas que te deram 2 rins naquela maternidade em Campo Mourão, disse a pequena boca com voz que, naquele momento, não era dela. Eu te visitei desde o ventre. Eu te chamei, antes, do mapa. E eu não aguentei. A mão direita foi ao peito, o ombro cedeu, e a cabeça baixou. Eu não chorei alto. Chorei como chora quem é encontrado. A Irmandade não se apressou para ajudar Deus. Ninguém quis traduzir por cima. Houve o dom. E, como na Escritura, houve também interpretação. O cooperador menos bugre de fala doce, desses que a gente aprende a ouvir no campo antes de aprender no livro, menos colocou a mão no peito e disse, com a mesma mansidão que se pede água na casa de alguém, Deus está me dando a interpretação. Não foi anúncio de fama, foi serviço. Ele começou a interpretar o que a criança dizia. E ao interpretar, o Senhor foi abrindo gavetas que só ele sabia onde ficavam. Ele falou do sonho do homem de branco no meu quarto, da frase com o meu nome e o Mato Grosso, do empurrão de Deus que me tirou de uma cidade para outra. Falou das vozes no templo que só eu ouvia e que eu tantas vezes quis calar. Falou do dia em que eu pisei no escritório, fechei as contas e achei que estava construindo com as minhas mãos o que só Deus levanta. Falou da frase do meu pai, com o mesmo peso e a mesma ternura, como se meu pai estivesse ali, e do amor do Senhor em fechar o que eu abri para me salvar de mim mesmo. Cada palavra encontrava lugar, como água que acha brecha na pedra. Não tinha como negar. O meu coração, que por muito tempo tinha sido um quarto com as janelas emperradas, começou a abrir, e, quando o cooperador disse, "O Senhor manda dizer que te quer servo",
no maio desta Irmandade, para testemunhar que ele ainda fala e confirma no púlpito o que sussurra na madrugada. Eu entendi que aquele não era só um recado, era chamado. A voz que há anos me rondava por dentro havia ganhado roupa do lado de fora, confirmada pelo ministério diante de todos, sem atalho, sem empurrão, sem arranjo humano. Eu senti vergonha boa do meu orgulho e uma alegria que não pula, mas permanece. Era como se alguém tivesse alinhado, de uma vez, todos os quadros da minha parede. A música começou antes de qualquer instrumento tocar. O som vinha de um lugar que o ouvido não alcança com técnica. A organista encostou os dedos nas teclas só depois que o cooperador terminou a interpretação, e o hino que subiu não foi escolhido, foi preparado. Deus visitou a igreja, pensei, com a frase que a Irmandade usa quando o céu baixa mais. Eu olhei para o menino. Ele respirava fundo, como quem volta de longe. As mãos ainda tremiam de leve, e a caixa do clarinete, aberta no banco, porrecha à parte. Do cenário que Deus escreveu na véspera. O irmão que obedecera e comprara o instrumento tinha os olhos marejados, mas sustentava uma paz de quem sabe que fez o que tinha de fazer. Minha esposa, menos fiel nas manhãs e nas madrugadas, segurava o véu na ponta dos dedos, pronta para a oração, e o olhar dela dizia: era isso. Não sei explicar como o tempo coube naquele momento. Havia memória, promessa e presente num espaço tão pequeno que só pode ser de Deus. Eu pensei na caravana, nas vasilhas de bolo, passando de mão em mão, no porteiro na porta como quem guarda tesouro, no diácono no portão da casa do menino, no músico velho que se deslocou para ensinar a primeira escala, na irmã que ajeitou o véu com pudor discreto. Cada detalhe parecia ter sido bordado com antecedência para que aquela cena coubesse justa, sem sobra, sem falta. Na minha alma, que tanto precisou de prova, nasceu a certeza mansa que só a obediência da Deus falou. Depois do hino, o cooperador convidou a Irmandade a dobrar os joelhos. O movimento foi como maré, suave e unânime. Eu já estava no chão, mas era como se estivesse chegando pela primeira vez. Em poucas palavras, sem retórica, ele agradeceu pelas misericórdias do Senhor e pediu que Deus guardasse aquele menino e o seu dom, que desse sustento à sua casa, que abençoasse o instrumento que fora preparado pelo alto. E então, com voz que abraça, disse: o Senhor também falou com o irmão, que está de joelhos, aqui na frente. Confirmou caminhos e fechou portas que, na dele, a vitória vem no tempo de Deus. Eu chorei como quem recebe uma certidão de nascimento depois de adulto. Quando nos levantamos, eu já não era o mesmo que entrou. O banco era o mesmo, o chão era o mesmo, os rostos eram os mesmos menos, mas eu tinha sido passado a limpo por dentro. O menino, agora mais calmo, passou o dedo nas chaves do clarinete, como quem aprende o peso da graça. O irmão que obedecera voltou para o seu lugar, com a discrição de sempre. Não pediu palmas, não esperou, tapinhas nas costas. A Irmandade continuou a reunião com a mesma ordem bonita. Mais um aviso de visita, um pedido de oração anotado, o porteiro ajudando uma senhora a se sentar melhor. Não foi preciso explicação. Foi obra. E obra não precisa se defender quando é de Deus. Eu pude, enfim, levantar os olhos para o nome lá na frente, menos aquele que é o nosso norte. E entendi que o púlpito não é palco de resposta humana. É lugar em que a palavra vem ao encontro, quando a gente ouve e obedece. As perguntas não desapareceram. O que mudou foi o dono delas. Eu já não precisava mandar no caminho. Eu precisava caminhar. E caminhar, dali em diante, seria reconhecer o sinal e seguir o passo. No fim da reunião, alguns irmãos vieram me abraçar, com aquele jeito bom de quem abraça sem querer saber de onde você veio, mas feliz por saber para onde Deus te levou. O ancião, que eu ainda não conhecia, apertou minha mão como quem sela um compromisso diante do céu. Não houve solenidade para minha decisão, houve paz, e, enquanto o pátio se enchia de conversa mansa, e as crianças brincavam com o cuidado de sempre, eu ouvi por dentro, de novo, sem microfone, a mesma voz que me cercava há anos dizer: agora você entendeu? Eu não sabia ainda, mas naquela mesma manhã, o Senhor já tinha marcado prazos para me ensinar que Ele governa o tempo. 90 dias para alcançar a minha casa, 15 dias para abrir o sustento das minhas mãos. Eu saí dali diferente, segurando com delicadeza a certeza que cabe na palma. Quando Deus fala, a alma aprende o caminho de volta. 90 dias parecem muito quando a gente fica olhando o relógio, mas passam depressa quando Deus já marcou o encontro. Voltei daquela gleba, com a alma passada limpo. E a casa parecia outra embora estivesse igual. O mesmo piso riscado. A mesma janela com vidro que emperra,
O mesmo cheiro de café que insiste em ficar na cozinha. A diferença era que, agora, a voz que me cercava estava acompanhada de paz, e a paz tinha endereço. Obedi. Passei a andar devagar, como quem carrega água numa bacia até o tanque, sem derramar. Falei pouco. Escutei muito. Abri a Bíblia sem procurar munição. Eu procurava pão. O vil metal das preocupações ainda batia a porta, mas já não tinha chave da casa. A cada manhã eu repetia para mim mesmo o que aprendi no banco de madeira. Quando Deus fala, a gente aprende a reconhecer o passo dele. No 15º dia depois da caravana menos eu, anotei no verso de um envelope, para não esquecer menos a provisão veio no formato mais improvável. Trabalho nas mãos, foi Elias quem trouxe a notícia, sem fazer barulho. Entrou com aquele jeito de quem vem medir a luz para cortar cabelo sem sombra, e disse: Deus preparou um salão. Eu, que a vida toda tinha tecido as palavras no púlpito. Olhei para uma tesoura como quem encara um instrumento novo, num tom que não conhece. E se eu não souber? Ele sorriu com o canto do olho. Quem te ensinou a abrir a Bíblia, te ensina a abrir a tesoura. Nasce. Seguinte, um espaço simples, com parede requiem, pintada cherondo, a cal. Um espelho grande com moldura de madeira, 2 cadeiras de vinil com rachaduras discretas, e uma prateleira com pentes e talco. No chão, um tapete de borracha, que abraçava o passo. O primeiro cliente entrou como quem obedece uma direção que não escreveu. Sentou, citou um versículo sem querer, e falou da vida, como quem entrega a nuca. Minhas mãos tremiam mais pelo respeito do que pelo medo. E a lâmina deslizou como quem ora. Saí no portão quando ele foi embora, e agradeci a Deus alto, do jeito que a rua soube, e a rua disse amém no barulho do caminhão de gás, que passou viram outros. Um senhor que precisava se arrumar para um velório, e não tinha dinheiro. Uma mãe que trouxe o menino para o primeiro corte, e segurou o véu no bolso. Porque, mais tarde, iria para a oração, um jovem músico com um clarinete debaixo do braço, pedindo para parar as pontas antes do culto de mocidade. Um porteiro que apareceu de surpresa no fim da tarde dizendo vem cá, que Deus preparou o tempo. A tesoura, que no começo me parecia uma espada, virou caneta que escreve bênção. A lâmina fazia um sussurro, que lembrava o órgão aquecendo antes do hino. E eu aprendi a encostar o pente com a delicadeza de quem tira um galho da água para ela continuar correndo. Ó fim do dia! O talco subia no ar em poeira perfumada, e naquele perfume havia gratidão. Descobri que sustento é mais do que dinheiro no bolso. Sustento é dormir vendo Deus sentado na beira da cama. Enquanto isso, o prazo maior, aquele de 90 dias, corria em relógio de céu. Minha esposa menos filha de pastor, pastora, nas horas que ninguém vê, guardiã de portas que eu não sabia fechar menos, me observava sem alarde. Não apressou nada, não cobrou resposta, ela dobrava o joelho quando a casa dormia, e dizia o nome de Jesus, com delicadeza de quem não quer acordar criança. Em alguns domingos percebi que a mão dela, durante os hinos, buscava a minha. Às vezes eu percebia a água no canto dos olhos que ela disfarçava ajeitando o cabelo. O coração dela era um campo que Deus cultivava com a paciência que só Ele tem. Houve dia de luta, porque Deus salva sem quebrar o temperamento de ninguém. Ele vira a direção com as rodas no chão. Mas, pouco a pouco, fui vendo brotar no olhar dela o mesmo reconhecimento, manso que me visitara na gleba. A palavra vinha ao encontro. No 45º dia, menos metade do caminho, o Senhor desenhou uma cena que saboreio até hoje. Ela entrou no salão. Quando eu varria cabelos curtos e longos, misturados no mesmo chão, e disse: hoje eu quero sentar e ouvir você contar de novo como foi o culto. Sentei-a na cadeira, e, enquanto aparava uma ponta invisível, falei do menino que falou em línguas, da interpretação que trouxe meu nome, dos joelhos no banco áspero, do se pendurado com barbante no clarinete, do porteiro na porta, das vasilhas de bolo no ônibus, da paz que não precisa de palco. Ela escutou segurando um sorriso pequeno. Sabe, o dia em que eu te puxei pelo braço no ônibus, e disse, eles praticam o amor? Perguntou. Sei, respondi. Pois então, amor tem voz. Acho que eu ouvi. Não apressei, não empurrei. Só guardei como quem guarda a carta num forro de Bíblia. No 87º dia, de madrugada, o vento passeou pela cortina, e o quarto cheirou a terra molhada sem ter chovido. Acordei com um barulho da água no cano, mas era o coração dela correndo na maré de Deus. Acordei com um hino na cabeça, ela disse. E me veio uma coragem que não era minha. Fomos à reunião naquela noite como quem vai à casa da família, sem anúncio. A Irmandade cantou um de pé e 2 assentados. A organista errou uma nota mínima que só ela percebeu, e sorriu para si mesma. A palavra saiu do púlpito com aquela humildade que esmaga o orgulho sem humilhar, e na oração, quando os joelhos fizeram barulho de joelho no chão,
eu senti que Deus estava arrumando a casa dela como arrumou a minha. No 90º dia, o ministério confirmou com simplicidade que só anota no céu. Não houve foto, não houve vídeo, não houve fogos. Houve paz que não cabe na câmera. Em casa, ela tirou da bolsa o véu, que nunca foi vitrine, e me mostrou dobrado com cuidado. Ele falou comigo. Eu não abracei forte para não assustar. Abracei como quem segura água sem fechar a mão. Agradeci ao Senhor sem palavras. E à noite, dormimos os dois, com a certeza de que quem marca prazos é o dono do tempo. Os frutos vieram como o fruto vem. Quando a árvore está pronta, basta a mão obediente para colher. A notícia correu por caminhos que eu não controlo, e fui encontrando. Pelo Mato Grosso afora e por outros estados. Gente como eu reconhecendo o passo de Deus. Um ex-padre, que hoje serve como diácono numa comum pequena, com banco de madeira mais gasto do que o meu. Um irmão que um dia dirigiu muita coisa, e, agora, dirige a família à oração com o mesmo zelo, e menos peso. Um músico que deixou de tocar para plateias barulhentas, e hoje chora, quando a organista resolve um acorde no tempo certo. Uma senhora que guardava anos de perguntas no avental, e agora guarda testemunhos. Não era movimento de gente atrás de novidade. Era gente velha, moça, homem, menina, reconhecendo a voz de sempre com o volume certo. Pensei muito nos 12 apóstolos, gente que o céu pegou pelo ofício, e ajustou o ofício ao reino. Eu, que por tanto tempo bati a fé com martelo de regra, abracei o milagre do simples, e voltei a caber nos bancos, onde Deus assenta as pessoas que Ele ama. O salão continuou, não como plano de fuga, mas como altar das mãos. O púlpito seguiu sendo o lugar onde o pão se reparte sem marketing. A casa virou ponto de visita em noite de movimento de oração, e a rua reconheceu o vai-vem discreto de gente amiga, que entra e sai sem barulho. Quando me faltou o que dizer para alguém que trazia uma dor grande demais, eu não inventei frase. Levei junto para ouvir a palavra. E a palavra veio, porque é isso que ela faz quando não pedimos que ela prove que é forte. Ela vem. Chegou então a hora de fechar este relato, do jeito que o Espírito pôs no nosso coração, desde o começo, com oração. Você que ficou até aqui, menos comente sua cidade e seu pedido. Nós vamos apresentar diante do Senhor o que pesa no seu peito. Se puder, pare um minuto, respire, feche os olhos onde estiver. Deus sabe o endereço da sua dor. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, com temor e gratidão dobramos o coração, e onde for possível, também os joelhos, para apresentar as causas dos teus. Tu que nos cercaste quando não sabíamos ouvir, fala agora com quem precisa de resposta. Olha, Senhor, para as casas representadas aqui, casamentos cansados, filhos distantes, mães que oram de madrugada, com o véu na mão, pais que não têm palavras, irmãos que carregam culpas antigas, visita os enfermos, toca onde a medicina não alcançou, dá sabedoria aos médicos, consola os que esperam laudo, fortalece os que cuidam, abre portas de trabalho para quem precisa do pão com urgência. Favor diante de homens, destrava processos travados, prepara entrevistas, guia assinaturas. Lembra-te dos que têm causas impossíveis, Deus do impossível, libertação de vício, depressão que pesa, noites sem dormir, ansiedades que não cabem no peito. Toma nas tuas mãos as causas na justiça, os papéis que estão na gaveta e as respostas que não chegaram. Abençoa a irmandade, guarda o ministério, usa os músicos, consola os porteiros, levanta as irmãs da obra da piedade, preserva as crianças, e lembra-te daquela criança do clarinete, e de todas as crianças que tu tens usado, para nos lembrar que o reino é delas também. Confirma a tua palavra no púlpito, e dentro de casa. A vitória vem no teu tempo. Dá-nos paciência para esperar, fé para crer, e obediência para andar, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Se esta obra tocou o seu coração, escreva glória a Deus nos comentários, deixe seu pedido de oração com a sua cidade, inscreva-se, e compartilhe com alguém que precisa ouvir, que Deus ainda fala com nome e endereço.